Olá, torcida vascaína, todos bem? Depois daquela derrota de domingo, está todo mundo muito desanimado, é compreensível. O Vasco não fez uma partida ruim no domingo. Eu diria até que dominou o primeiro tempo, o Fluminense não teve chance nenhuma e era para a gente ter saído ali pelo menos com 1-0 no primeiro tempo. Mas são coisas do futebol, né? O futebol nem sempre reflete o que acontece em campo. Um time domina o outro, o esquema melhor e tudo, e no final das contas toma um gol aí que ninguém esperava e acabou. O outro vence. Foi o que aconteceu domingo. O Vasco entrou em campo com dois desfalques, Jair e Figueiredo. O Barbieri encontrou soluções para que o time fosse superior ao Fluminense no primeiro tempo. Mesmo com a derrota no primeiro grande desafio, não dá para fazer uma análise negativa sobre o comportamento do Vasco diante de um Fluminense mais consolidado. O Barbieri colocou 3 jogadores jovens no meio de campo e Alex Teixeira caindo pelo lado esquerdo e muitas vezes numa espécie de segundo atacante com Rodrigo, Barros e Galassa, formando a linha de 3 no meio. A ideia de Barbieri diminuir a fragilidade de marcação no setor apresentado nos jogos anteriores. E deu certo. Realmente o Vasco neutralizou o Fluminense no primeiro tempo e, mesmo com mais posse de bola, 60%, trocou mais passos no campo de defesa do que no ataque, né? Quer dizer, foi aquele tipo de domínio improdutivo. O time tricolor foi sufocado e subiu a marcação, o Vasco subiu a marcação e dificultou a saída de bola sem perder o gás ofensivo. Primeiro tempo do Fluminense e Vasco, posse de bola 60% contra 40% do Vasco, finalizações 1 do Fluminense, 10 do Vasco, escanteios 4 do Fluminense, 5 do Vasco, faltas 8 e 8, passos errados 39 e 37, desarmes 4 e 15 do Vasco. Esses números, então, significam o quê? Que o Vasco mostrou que ganhou o meio de campo e conseguiu criar boas chances de gol. Foram pelo menos 3 oportunidades claras no primeiro tempo, contra um chute do Fluminense que nem chegou ao gol de Léo Jardim. Rodrigo e Barros desequilibraram no fôlego, com o primeiro indo para o intervalo com 5 desarmes na conta. Galassa foi quem destoou no meio com erros simples. Na frente, Peck fez outro grande jogo e Alex Teixeira surpreendeu. O meio atacante acelerou o jogo pelo lado esquerdo e participou de alguma das jogadas mais perigosas do time. Sem poder contar com o Figueiredo, que já havia ficado fora da última partida por uma lesão na coxa esquerda, com Jair, que sentiu desconforto na coxa esquerda, e com Deluca reserva, por estar voltando, o Vasco montou um esquema que funcionou, pelo menos no primeiro tempo. No segundo tempo, o jogo ficou equilibrado, com a mexida lá do técnico Fluminense. Mas mesmo assim, o Vasco teve várias chances de gol ainda. O Fluminense, a rigor, teve 2 chances de gol. Duas com o Cano, e fez os 2 gols. O que é muito injusto. O Vasco não merecia perder esse jogo. Há que se destacar também a substituição no segundo tempo do Pedro Raul. A torcida não gostou, eu também não gostei. O Pedro Raul
por mais que ele não esteja bem, que ele ainda está em fase de adaptação e tudo, ele é um jogador pesado, é alto. Mas ele é um perigo para qualquer defesa. Você não pode tirar um jogador desse num jogo que está 0-0, né, para botar o Ignaldo, que é uma promessa ainda, né? Então você tem que deixar o Pedro Raul, numa bola dessa cruzada, ele mete a cabeça e faz o gol, pô. Como aconteceu com o Cano lá, né? Ele estava lá de bobeira, nem viu a cor da bola, mas a bola sobrou para ele, chutou e fez o gol, fez 1-0. E depois, numa bobeira no meio ali, entre o Rodrigo e o Miranda, uma bola passou, em vez dele o Rodrigo, em vez de atrasar para o goleiro, jogou para o Miranda, que estava marcado pelo Cano, a bola sobrou pelo Cano, para o Cano, ele chutou do meio de campo, encobriu o goleiro e fez o gol. Uma jogada rara de acontecer. E foi o que aconteceu, foi isso, 2-0, que não reflete em nada o que aconteceu em campo. Mas serviu para nós vascaínos ter uma certeza que esse time pode engrenar. Certamente, com mais contratações, o Vasco está precisando de opções. O Vasco tem um time, mas não tem uma equipe. Não tem não tem um plantel. Vai precisar de pelo menos mais 5 ou 6 contratações até abril. Certamente teremos uma equipe diferente, um plantel diferente no início do Campeonato Brasileiro. E tem que ser assim, porque para disputar a Série A é preciso ter time. Porque os times, são poucos os times que estão abaixo do Vasco, né? Ao contrário da Série B. Então vai ser uma batalha, né? Para você conseguir ficar pelo menos entre os 10, é uma coisa que é preciso se pensar direitinho. Bom, então eu concluiria que não foi uma decepção total, de maneira nenhuma, não foi. É triste, é chato você amargar uma derrota dessa, ainda mais que o Vasco não mereceu perder, mas serviu como consolo que esse time pode crescer, tem condição de crescer. Acho que o Barbieri errou na substituição do Pedro Raul e errou também na substituição do PEC. Deveria sair o Alex Teixeira, que estava mais cansado, tem mais idade. E o PEC não, o PEC esbanja energia, né? Então ele não pode pode substituir, botar ele em uma outra posição. Está na posição do Alex Teixeira. Mas enfim, foi o que nós vimos. Acredito que vai melhorar. Temos um desafio gigante de novo agora, quinta-feira, contra o Botafogo. Eu acho que o Botafogo até mais consolidado que o Fluminense. É um time forte fisicamente, né? Time de jogadores altos, fortes. Então eu acho que o Vasco vai ter muita dificuldade. É provável que vá repetir uma formação semelhante ao que aconteceu contra o Fluminense, porque o Jair acho que não vai jogar de novo, né? E o Jair é o ponto alto desse time, né? O Jair e o Léo, né? São pontos altos. O Nenê fica sempre pro segundo tempo, né? O Nenê já não dá para contar com ele, né? Ficou claro, nítido no lance que ele pegou sozinho com o goleiro, poderia avançar mais um pouco para chutar, mas não teve perna. Então a gente tem que contar com isso. Há que também uma notícia de última hora, ressaltar aqui que o Lelê do Volta Redonda praticamente está contratado pelo Vasco, né? Então temos duas notícias. O Capasso se apresentou, viu o jogo no Maracanã e já fez exame médico
vai assinar. Provavelmente vai esperar mais um pouco para documentação e tudo, né? Moço de estrangeiro tem sempre um problema a mais para estrear pelo Vasco. Então temos mais duas contratações praticamente, né? O Lelê fica para depois do Campeonato Carioca. Então, amigos, é isso que eu tinha que apresentar. Eu espero que tenham gostado. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal.